Gente, agora vai dar certo. Você que está aí assistindo essa reprise dessa live vai adorar, porque nós estamos com a professora doutora Maria de Lourdes Barreto, carinhosamente chamada Lurdinha. E eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês, né, por essas falhas aí. Cadê? Oi, Amanda! Eu tô só. Cadê a Lurdinha, minha mãe? Será que agora ela não entrou? Alguém viu a Lurdinha aí no chat? Tô procurando, agora eu não perco ela. Betânia, muita gente aqui participando. Ritinha, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Lurdinha Pingo de Mel não tá aqui ainda. Opa! Alguém tá vendo a nossa convidada? Dulcelena. Boa noite, gente. Cadê a nossa convidada agora? Eliane. A gente tá com um probleminha aqui, viu, Eliane? Eu tô de olho. Cadê você, Lurdinha? Isso mesmo, Tainara. Muito obrigada. Agora ela sumiu. Será que ela não conseguiu a conexão? Aqui. Oh, Agora ela tá entrando. Que confusão, né? Oi, Lurdinha. Você quer deitar aqui? Melhor. Fiquem tranquilas que a gente dá um jeito para tudo nessa terra. Só não dá jeito para morte mesmo, porque a coisa é difícil. deixa eu ver aqui. Tá dando aí, ok? Tá dando, agora deu certo. Tá tudo em ordem, Tá, graças a começando Deus. tá em pedra, Oi, pessoal, vocês estão bem? Quer deixar em pé? eu Pronto. acho que assim não me aparece direito, não. Acerta aí. Apagar aqui. Pronto, agora a gente. Tá Tá difícil, ok né? aí? Tá ok. Eu tô só procurando o acompanhamento da live para poder ler direito as pessoas aqui. É, Lurdinha, boa noite. Gente, me desculpa, eu sou totalmente culpada porque ela perguntou: tá tudo pronto para lá? Eu falei: tá. Mas eu esqueci de alguns detalhes técnicos, então a atrapalhada foi a minha ilustre pessoa e não a nossa ilustre convidada, tá bom? Vocês, assim, me desculpem, mas sempre tem uma primeira vez para tudo nessa vida, né? Agradeço a todos os presentes. Eu tô até atrapalhada, não sei nem por onde começar com o currículo dela, mas eu gostaria de apresentar a nossa professora, a doutora Maria de Lourdes Barreto, uma amiga de muito tempo que recentemente a gente acabou se encontrando e, enfim, a gente lembrou de muita coisa boa do passado. Essa nossa professora, ela tem uma experiência fantástica e uma militância sensacional em prol da infância, né? Especialmente na educação infantil, entre outras iniciativas que ela toma em defesa da infância.
E então hoje ela está aqui com a gente com um tema muito instigante. Ela é professora da Universidade de Viçosa, Minas Gerais, gente boa, né, acolhedora. E hoje ela vai falar do quê? Ela vai conversar com a gente a respeito da infância, né? A infância, olha que eu achei o tema assim tão instigante quando ela mandou para mim, eu falei, é perfeito. A infância interroga a ciência, pesquisa sobre as crianças, né? Sobre crianças e pesquisas com crianças. Qual será que é a grande diferença? E por que isso é importante ser abordado? Então, eu agradeço imensamente, peço desculpas mais uma vez, uma responsabilidade de toda essa atrapalhada, mas agora nós estamos aqui e vamos dar continuidade. Verdinha, por favor. Boa noite, Maria. Boa noite aí quem está nos assistindo ao vivo no canal. Desse espaço que você abre com temas tão importantes, né? Coincidentemente, reencontramos aí depois de tantos anos, Pois por meio que me mandou aí o dia que foi, né, o primeiro que eu assisti com você, e agradeço, então, o convite por trazer reflexões acerca dessa preocupação, desse tema que você traz, que é trazer a ciência, né? A ciência dentro da educação, né? Especificamente, trago dentro da educação infantil, mas utilizo esse aspecto da ciência, inclusive com adolescentes e adultos, né? Em entrevistas que fazemos, né? É importante frisar que a ciência, ela não transforma o mundo. As pessoas podem transformar o mundo. Né? E a educação é o caminho para que haja essa transformação de tantos aspectos que nós necessitamos. Né? E eu assisti várias lives, né, sua, você sempre trazendo a preocupação de romper com os comuns. E eu, às vezes, me pergunto muito, por que na educação nós temos, desde as salas de aula, como era em 1950, né, em todas as áreas, outras áreas, nós temos modificações, né, quase que não acreditamos, né, na tecnologia que está por trás dessas outras áreas. Mas as ciências humanas e sociais também foram as últimas, né, a serem constituídas como ciência. Se elas são as últimas, né, e a gente, a importância que se deu primeiro aos astros a estudar algo que era mais fora possível, né, já demorou a estudar a própria sociedade, o ser humano, imagina, então, a criança, né? Pode-se falar, mas existem muitos estudos sobre criança. Sim, relativamente, temos bastante estudos sobre criança. A questão é, e com as crianças? O que significa estudar com a criança? De que maneira? Sendo ela a principal fonte de informação. E nessas minhas andanças, logo depois, né, daquele nosso período lá da Unicamp, do doutorado, né, eu volto para Viçosa e, né, trabalhar na pós-graduação. E logo do início também começo a contar com a antropologia, né, o curso que fiz com a... Jordinha, por favor, repete Oi. essa última palavra, essa última frase que não deu para entender. Quando Você voltou para Viçosa e... Isso eu conheço sociologia e antropologia da infância, por meio de um curso com a Adriana Friedman, né? Que privilégio. Estava
Oi? Que privilégio. Sim, trouxemos ela em Viçosa, maior privilégio ainda, né? Então, associando todas as questões que eu estudei no meu período de mestrado, principalmente, que eu fiz as pesquisas com as crianças, né? Realmente, nem conhecia naquela época essa diferenciação, né? E fui instigando mais sobre isso, ainda mais que a pós-graduação que eu trabalho, ela na área de ciências sociais aplicadas, né? Tá. Então, ter que buscar uma maneira, ela não é em educação, de conciliar a pesquisa com a criança em aspectos abordados dentro da sociedade, né? E nesse período, então, começam meus estudos realmente. Acho que travou aí. Não, estou te ouvindo bem, apesar de ter dado uma paradinha. Eu tô me vendo parada aqui, mas vamos lá. A Qualquer voz coisa tá você. boa. Então tá. Qualquer coisa você me fala. Pode deixar, a Então, voz continua bem. beleza. Então, quando eu começo a discutir essa diferença de pesquisa sobre com crianças, a gente vai se deparando com um mundo e, dentro da sociologia, principalmente da infância, ela traz aspectos que são um pouco. Vão discutir muito a psicologia do desenvolvimento, no sentido que a psicologia do desenvolvimento ela trabalha com a criança incompleta, né? Isso me incomodou demais, né? Porque eu trabalho dentro da perspectiva da psicologia do desenvolvimento, da epistemologia genética. Certo. E, então, discutir e conciliar isso. Eu, então, começo e me encontro com um livro extremamente importante, você deve conhecer, a grande maioria aí deve conhecer, que é o livro do Juan Deval, que é Método Clínico, né? E é o único lugar que realmente nós temos a explicação do que é o método clínico, porque o Piaget ele fala do método clínico lá na representação do mundo da criança. Isso. Né? Mas ele tem algo específico, né? Ele escreveu ali, mas ele ia fazendo as pesquisas, né? Ele não voltou à própria metodologia. Então, eu comecei a buscar os conhecimentos, tanto na área do método clínico, quanto da sociologia da infância. Né? Certo. E essa busca, né, dessa conciliação que às vezes foi colocada como dicotômica, eu não vi como dicotômica. Né? Então, começo a receber os meus orientados e para tentarmos trabalhar em temas pertinentes à pós-graduação, mas utilizando a pesquisa com a criança, né, ouvindo realmente a criança. Né? Mas antes de entrar, falar um pouco dessas pesquisas, o que ocorre na pesquisa sobre criança? Ela é extremamente importante, né? Mas é dentro de uma visão do adulto, uma visão adultocêntrica, ou seja, ela não questiona a criança ou adolescente sobre o que ele pensa. Né? Certo. E aí, sim, você pode ter uma interpretação errônea da psicologia do desenvolvimento, achando que ali está se falando que a criança completa. Dizer que um sujeito está em desenvolvimento não significa que ele não seja completo. Ele é completo em si, né? Mas dentro de um raciocínio da lógica adulta, ele está em construção desse desenvolvimento. É isso que Piaget buscou estudar, como se dá essa construção. Né? E inúmeras pesquisas sobre crianças, e eu tenho depois 3 fatos de experiências assim, muito interessantes que eu vivenciei,
que mostram que nós não estamos atentos ao ouvir a criança, né? Então, o que significa quando eu falo infâncias no plural? Porque nós temos diversidade de crianças e de infâncias que estão relacionadas ao seu modo de vida, à sua sociedade, mas todas elas estão em processo de construção do seu conhecimento de mundo. Isso. A grande questão é que nós não consideramos que elas também fazem ciência, que elas também pesquisam, né? Essa é o grande problema que até o Fernando Becker, né, no dia que veio conversar com você, ele traz, né, no livro aí da matemática, né, do professor, como um professor pode trabalhar ciência, possibilitar ciência à criança, se ele mesmo não se torna um cientista. Né? Um dos livros mais belos, né, sensíveis, que eu acho, do Fernando Becker, é exatamente o livro Ser Professor é Ser Pesquisador. Né? O pesquisador não é aquele sujeito meio maluco de jaleco branco com um meio de um laboratório cheio de microscópio. Né? O professor, ele é, sim, um pesquisador. Não preciso fazer mestrado para fazer pesquisa, muito menos para possibilitar conhecer o que crianças pensam. Né? Se você quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, a minha imagem aqui está congelada. Aí está tudo ok? Então, todos aqui estão comentando que a sua imagem ou não tem ou ela está congelada. Aí eu perguntei se eles querem que a gente reinicie. Não, falaram que a gente pode tocar, continuar, porque está dando para ouvir. Se você me mandar um novo convite, será que não... A gente tem que interromper tudo. Então vamos. Ficou congelado aqui para mim. Eu também posso tirar você da chamada e mandar assim outro convite. Isso não tem problema, não. Para ver se dá? Posso tentar. Aguenta a mão, gente. Eu vou tirar ela da chamada e vou convidar, tá bom? Você já entra imediatamente, tá, Lourdinha? Sim, estou aqui. Aposto. Tá. Ela saiu, mas eu já vou. Oh, meu Deus. Luca, pingo de mel. Pronto. Esperamos que agora dê certo. Tá vendo aí? Isso. Vou congelando aí, né? Apesar do calor, estou congelando. Bom, vamos lá, retomar. E aí vem aquela ideia de... Bem, a ideia não. A gente não entende o que é ciência enquanto professor da área e, pior do que isso, não vê a criança como um ser que mesmo em desenvolvimento, mas pleno em si, não está aos olhos das pessoas como um nato pesquisador, muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro ser humano. Na infância, essa curiosidade que mobiliza efetivamente. Porque, pensa, a criança, né, o bebê quando nasce, ele tem que reconhecer e construir tudo sobre o mundo. Né? Nós não fazemos nada para a criança. Quem anda é o bebê. Você pode propiciar espaço, estímulo, mas ninguém anda pela criança. Né? E da mesma maneira, né, nós temos visto uma ampliação de áreas, né, a história para toda a infância, mas principalmente agora, a antropologia e a sociologia da infância tem trazido o quê? O olhar do objeto
da sociologia e da antropologia, né? Então, grande parte das pesquisas são feitas sobre as crianças, é a visão do adulto, da escola, né? A criança que passa o tempo todo na escola. Já se perguntou a criança o que ela acha da escola, o que ela queria da escola? Nós perguntamos. Nós temos uma pesquisa, a Betânia deve estar por aí, logo, né? Da criança da escola. O que ela pensa, o que ela faz, o que ela gostaria. Porque nós temos que pensar que toda ciência ela tem uma epistemologia por trás, né? E a criança, ela pode contribuir para ela trazer, não é só nós que levamos conhecimento, mas ela também nos ensina a pensar sobre o mundo, né? Pensando que uma criança dentro da nossa sociedade é considerada criança até os 12 anos, durante esse período, mas também durante a adolescência, as crianças não são ouvidas, os adolescentes também não são ouvidos. E mesmo uns espaços, Maria, que às vezes são construídos para elas, né? 3 situações que eu queria trazer que aconteceram, né, especificamente comigo, eu estando presente, que eu achei extremamente interessante trazer aqui para vocês, né? Uma das minhas orientadas, ela trabalhou querendo saber o que é a escola, uma escola construtivista, que tinha o jogo como seu eixo, o que os pais e os professores pensavam sobre o jogo na escola, aquela coisa toda. E ela, fazendo as transcrições, ela tinha um filho de mais ou menos 10 anos à época, e acha que criança está lá, né, igual agora, né? Você acha que criança está ali, não está ouvindo o que eu estou falando nas lives, não. Não, eles estão felizes. Né? Então, quando ela está fazendo e ouvindo as entrevistas, um dia ele levanta e fala assim, ô mãe, por que você não pergunta para a gente o que a gente acha do jogo? Então, assim, olha, pergunta para todo mundo, a gente que está ali, o que a gente acha, né? Então, isso ele que é o objeto da pesquisa, né? E os outros acham eu, né? Você está falando de mim, mas eu mesmo não conto, né? Então, isso foi assim, foi logo, né, que eu entrei, que eu voltei para a pós-graduação, assim, uns 5 anos depois, e cada vez, né, buscando um pouco mais entender como ouvir, porque não é simplesmente chegar e falar, o que você acha disso ou daquilo? Porque a gente cobra muito das crianças, a gente acha, às vezes, nós não sabemos dar o conceito, né? E aí, lembrando aqui, minha ex-orientada deve estar por aí, vai lembrar, a pesquisa dela era sobre trabalho, representação das crianças sobre trabalho e trabalho doméstico. Então, quando ela veio trazer o primeiro protocolo da entrevista clínica, né, a primeira pergunta era, o que você acha que é o trabalho? Aí eu virei para ela e falo, o que você acha que é o trabalho? Ela falou, não sei falar assim. E como é que a criança vai saber? Porque a gente sabe, não a definição do que é, não explicar, a gente trabalha, né? Então, a sensibilidade que tem que se ter, como você ir ampliando a criança conversando com você, e você, naquilo que o Piaget falava, você desencadear uma resposta, eu posso não saber, mas eu posso pensar sobre e estabelecer relações, né? Que a gente vai construindo, e isso, o livro do Juan Delval foi fundamental para mostrar esse caminho, porque o Piaget, ele estudou dentro da natureza, né, o que a criança pensa, a representação dela da natureza, dos aspectos lógicos e matemáticos, né? E o Randeval, ele vem trabalhar com as questões sociais. Por exemplo, com uma questão que você estuda, que é a questão do consumo, recursos financeiros, né? Ele, Marianela, em que, olha, a criança sabe, agora nós estamos numa situação de pandemia.
né? O que ela pensa sobre isso? Né? Se formos fazer uma pesquisa com ela, temos que saber como elaborar esse protocolo. Não é simplesmente chegar e sentar e fazer qualquer pergunta. Como toda pesquisa, ela segue regras científicas. Né? Não vou entrar aqui, hoje não é nosso objetivo falar sobre como fazer a pesquisa, né? Mas discutir a importância de ouvir a criança. O segundo caso que quero contar, uma das pesquisas foi com crianças que estavam internadas no hospital pediátrico daqui de Viçosa. E no meio das entrevistas, quando vieram os resultados, o diretor do hospital, à época, fazia o nosso programa de pós-graduação e estava no dia da apresentação do seminário, e foi muito interessante que eu falei, não deixa de falar isso, porque o diretor do hospital está lá. Uma criança de 10 anos, né, eu não sei se vocês conhecem essa lógica da entrevista que o Delval propõe, né, são 7 itens, e um deles é soluções que a criança apresentaria. Então, uma coisa ela falou, e eu falei, leia exatamente o que ela disse, né? Ela falou assim, uma coisa que eu ia mudar, criança de 10 anos, era o tamanho das camas. Porque tem criança pequenininha, que está com aquela cama grande, e tem umas crianças grandes, que devem ser adolescentes, né, que ficam até cada... que ou fica encolhido, ou os pés ficam para o lado de fora. Né? Olha a observação! O diretor falou, como ninguém nunca pensou nisso? Está lá deitado na cama. Mas o pior, Maria, já se passaram 10 anos. E eles não mudaram a cama ainda. Por quê? Porque você ouve, mas você não considera. E isso acontece, inclusive, na escola. Pode falar, é em outro ambiente, tem outras preocupações. Não. Nós fazemos pela criança, nós respondemos pela criança. Mas a situação que não foi uma situação de pesquisa, essa terceira situação que eu vou trazer, você me controla o tempo aí, tá, Maria? Porque... Tá. Eu também estou super envolvida. Deixa eu só falar 3 coisas para você. Primeiro, a Eliane diz que seus trabalhos são referências lá em Marília. E a Amanda, que adora ler as suas pesquisas. E a Betânia faz um agradecimento especial para você, porque esse seu olhar em relação à infância é muito importante. Mas, Lurdinha, aqui cá comigo, eu vejo a importância do método clínico como uma oportunidade da gente ouvir mesmo a criança. E a partir disso, sabendo como ela pensa, eu posso fazer, enquanto professor, interferências muito mais significativas, né? Esse é um ponto. Mas eu vou deixar a pergunta em suspenso para você responder se for oportuno ainda hoje, porque eu não quero quebrar sua linha de raciocínio. Nós temos tomado conhecimento a respeito da prática que Reggio Emília tem desenvolvido em relação à educação infantil. Assim, eu tenho alguns senões em relação à prática, porque ela me convence, porque parece que a criança é ouvida. Mas ela não me convence porque o referencial parece que é tão aberto e que algumas coisas não estão encaixando ali. Mas é uma visão crítica muito que eu nem sei se eu tenho razão. Uhum. Eu não consigo. E toda vez que eu vou discutir com alguém, eu vou, você tá louca, você é muito chata, não sei o quê. Mas é algo que ainda não me convenceu. Não da validade, da maneira que a gente aprende muito, e eu defendo isso. Mas tem alguma coisinha aí estranha. Pronto, pode falar. Depois, a hora que for oportuno, você volta e eu vou dando uma olhada aqui nos comentários, tá bom? Tá joia.
Aí temos a grande questão que é da fundamentação, né? De onde vem o que você entende por infância, por criança, e com a fundamentação está por trás. Eu isso na disciplina Perspectivas Interdisciplinares sobre a Infância, essas discussões entre as diferentes áreas da psicologia e hoje das diferentes ciências, principalmente ciência, a sociologia da infância e a antropologia da infância, tentando bater com a psicologia do desenvolvimento, o que não leva nenhum ganho para a infância, porque são objetos diferentes de olhar sobre, é como se eu olhasse um pedaço diferente da infância, né? E olha como que porque quando você fala ouvir, é no sentido de dar atenção. A pesquisa com criança, você faz com bebê, mesmo que ele não fale. E, apesar de alguns considerarem, mas agora que estão olhando para o bebê, os referenciais de teóricos bem próximos e profundos dentro da teoria piagetiana, eles colocam que 1920, né, quando começam, então, os estudos psicológicos do Piaget, ele dá relevância ao bebê, porque ele mostra que o bebê não é um sujeito que fica lá recebendo. A questão é como interpretamos o que o Piaget estudou, ou qualquer outro teórico, né? Eu estava comentando, não lembro se foi com você essa semana, eu acho que foi até com Fátima, que estava conversando essa semana, Fátima também, nossa colega lá da Unicamp, que procura-se muito discutir as contradições entre os teóricos. Mas eu quero discutir as não contradições. Porque não estudar algo não significa não considerá-lo, né? Mas é impossível você estudar tudo e não é nenhuma ciência hegemônica, né? A ciência, ela é interrogação, ela não é ponto final. E o que significa considerar a criança? É saber observar, é saber interpretar, é saber prestar atenção. Essa escuta, ela é uma escuta também de observação. E essa visão adultocêntrica, a gente sabe o que é bom para a criança, né? Na área de direito, me arrepia quando tem aquela frase, o melhor interesse da criança. Você vê os absurdos que são, o melhor interesse sobre que ponto de vista? Nunca da criança, né? Pergunta-se na frente da criança numa audiência em que ela está com a mãe biológica e a possibilidade de ser colocada para adoção, perguntar para a mãe, você quer ficar com a criança? É perguntado isso na frente da criança, sem nenhum tipo de critério para isso. Bom, mas aí vamos estar no meio de pessoas que pensam a infância, que têm a infância enquanto principal objeto de políticas públicas, que é, por exemplo, o Conselho Municipal, né, de Proteção da Criança e Adolescente. Estávamos em um evento em que o título ia para o Seminário Nacional, o protagonismo da infância e da adolescência. Belíssimo, né? Vamos lá, pessoas totalmente, realmente cheias de boa vontade para, olha, precisamos colocar a criança e o adolescente como protagonista. Bom, me convidam, e eu vou, então, coordenar um grupo para discutir algumas ações dentro especificamente de ouvir a criança, né? Não era o termo fazer a pesquisa com, mas ouvir a criança. Então, reunimos, eram em torno de uns 10 adultos, né? Tinha uma criança de 9 anos, umas 2 adolescentes de 14 anos, e aí fizemos uma roda, né? Pedi para se apresentar, né? Nos apresentamos rapidamente, falando como que vocês pensaram, né, em discutirmos. Aí um adulto, acho que poderia isso, acho que poderia ser aquilo, eu fiquei parado e deixei. Deu 5 minutos, né? E a criança, o menino lá, e as adolescentes lá, parados, né?
Aí eu pedi a palavra e falei, olha, como é difícil ter a criança como protagonista. Tem 5 minutos que só nós falamos. Alguém olhou para esse menino que está aí, para essa adolescente que está aí e perguntou, o que você acha? Sendo que o tema era o protagonismo da criança e do adolescente. Né? Ficou todo mundo assim, porque a gente não percebe. Né? A gente fala, a gente decide pela criança. A criança, ela é o único, a criança e adolescente, ela é o único sujeito social que ela não pode se representar politicamente. É sempre alguém que fala por ela. Todas as minorias têm como ter o seu representante. A criança e o adolescente têm que ter alguém que fale por ela. Né? Então, depende do adulto. Ela, depende de quê? Dele tentar entender o que a criança necessita. Né? Ela que vai para a escola, ela que vai para o parque, como que ela está na cidade. A cidade não é preparada para as crianças e adolescentes. Né? E aí foi muito interessante que esse menino já estava lá, eu via que ele estava escorregando na cadeira. Né? Menino muito falante. E aí ele começou a falar, né, da escola e falou, olha, eu queria poder falar da comida. Porque, assim, a moça que faz comida, eu acho que ela joga o arroz com água e cozinha aquilo, porque ele não tem gosto de nada, ela não põe um alho. E ficou todo mundo perplexo. Ele falou, eu não tenho onde falar isso. Quando faz reunião de pais, vai falar alguma coisa que eu fiz, aquela reunião que chama pai e mãe, né? Na diretoria, né? Ainda tem essa figura da diretora chamar, a gente fica do lado de fora. Aí a diretora fala, a professora fala, o pai e a mãe ouvem, e eu não posso me defender, dizer o que aconteceu. Isso uma criança de 10 anos. Né? Então, esses 3 exemplos para mostrar o quanto é difícil. Né? E mesmo nós, professores, no dia a dia, com as crianças, temos dificuldade, porque nós temos a visão do adulto. Eu tenho que dar o conteúdo, eu tenho que cumprir o conteúdo, e você olha para a criança e pergunta, o que você acha disso? O que você gostaria que a gente estudasse hoje? E aí, falando um pouquinho, né, sem entrar muito na questão da Regia Emília, é que você ouvir a criança não significa que o adulto não tenha função. Muito pelo contrário. A responsabilidade do adulto é enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto líder de alguma organização em que está a criança. Mas desconsiderá-la, né, eu achei assim, incrível o menino, né, falar, olha, eles falam, só que eu não tenho direito de falar, porque eles não sabem o que aconteceu, o que eu pensei. Quer dizer, o ponto de vista dele é simplesmente ignorado. Ainda que essa criança conseguiu expressar isso, outras engolem e aprendem a ficar quietas. E não constroem autonomia. E nós queremos que, aos 18 anos, tenham responsabilidade civil, né? Tenham responsabilidade do mundo, decidam o que querem ser da vida, se não puderem experienciar com coisas do seu dia a dia. Uhum. Né? Isso ocorre. Né? Então, Lourdinha, e você não sente dificuldade, porque a gente está falando da criança, né? Só que quando se trata de adolescentes, a coisa é pior. Eu tenho observado que quando eu posto alguma informação a respeito de adolescente, é o tipo de assunto que menos comentário, menos curtida tem. Parece que as pessoas ficam arrepiadas. Ah, não, adolescência não, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso. Sabe? Eu quero bem distante de mim. Eu achei muito interessante. Eu acho que foi semana passada, né? Que você fez uma live com uma adolescente. Fiz. E vou fazer mais uma. Você falou. Eu tinha acabado de mandar esse tema para você. Eu achei muito interessante. Olha só. Mandar, e eu não tinha visto quem que era, né? Eu sempre entro
pelo menos para saber, tem dias que eu não posso ficar, como eu te disse, mas eu falei, gente, é muita coincidência, hoje eu vi, né, uma adolescente. Eu brinco com os meus alunos que falta um direito no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o direito de ser estudada. Nós só estudamos aquilo que é importante. Nós estudamos o plantio do feijão, quanto tempo, o milho e por aí vai. O último a estudar fomos nós e a criança. E a constituição dela, ela enquanto sujeito, né, que ele realmente ele passa a ser, ao mesmo tempo, o centro de uma estrutura familiar, o centro de uma escola, mas não enquanto centro em que eu vou ouvir, mas que eu vou falar. Olha que lindo. Então, isso realmente é... Oi? Falhou. O direito de ser estudado. É lindo isso. Porque significa que isso não tem importância. Olha, eu tive muitas barreiras quando eu voltei para estudar, e eu ia estudar criança, também adolescente, mas criança. E foi muito interessante que nós temos, né, todas as universidades, temos os comitês de ética. Enquanto eu comecei a estudar crianças que eram de classe média, na escola rural, na escola pública, na escola particular, a coisa se deu um pouco mais tranquila, sabe? Eu acho que eles devem ter pensado, que bobagem, né? Vai estudar, ouvir o que criança pensa. Mas quando foi a primeira pesquisa em que as crianças escutadas eram crianças de um abrigo, você não tem ideia do que eu tive mais ou menos, eu quase escrevi um projeto só sobre isso. Eu escrevi 9 páginas justificando que ela, mais do que ninguém, tem direito a ser ouvida. Que colocava, com a justificativa, vocês vão estar traumatizando a criança. Nós estamos ouvindo. E isso, psicólogos, assistente social, então tive que fazer quase que um mini tratado mostrando que era direito dela. E a partir disso, aí tornou-se um pouco mais fácil, né, de ver que... Menos difícil, vamos colocar, menos difícil. Crianças que... olha como chegou a ponto de temas delicados, né? Discutimos sobre escola do campo, a escola de educação infantil para criança, inclusão escolar. A última pesquisa de doutorado na área foi com filhos de mães e ou pais detentos. Nossa. Entrevistavam o pai e a mãe, que às vezes os dois estão detentos, mas as crianças e adolescentes. Foi uma pesquisa belíssima, né? Nós estamos concorrendo ao Prêmio CAPES com essa pesquisa, na área de ciências humanas e sociais. Merecidamente. E, assim, como que aquelas pessoas se sentem querendo ouvir. E querendo, principalmente, o quê? Alguém que está considerando aquilo que eu penso. Nós não vamos resolver os problemas. A pesquisa não é para resolver os problemas, é para dar luz àqueles que precisam ser ouvidos. Exato. Se uma pesquisa, em qualquer área, ela não servir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é uma pesquisa que não serve. Todas as pesquisas, desde a área da física básica, ela tem que refletir na melhoria de vida do planeta, das pessoas, né? E por que a infância não é considerada? Porque nós temos um modelo de infância normal, totalmente definida como certo e errado, não considera-se muitas vezes a cultura da infância, e por isso a sociologia traz algo muito importante, que é infâncias no plural, da invisibilidade, né,
a área da sociologia da infância em Portugal, principalmente na Universidade do Minho, tem em torno de 20 anos, né? É lá que realmente há uma amplitude muito grande de pesquisas, e nós estamos aqui tentando fazer as nossas, né? E dentro de uma perspectiva do método clínico, né? Até com adultos, eu tenho feito, né, meus orientados, adaptação dentro da lógica de como que você vai ampliando a discussão até chegar ao ponto que você quer, né? Não é chegar o que é isso, o que é aquilo. Ela tem uma normatização de pesquisa dentro dos fundamentos e métodos de análise que também temos que criar estratégias para fazer as análises, né? Lourdinha, mas que trabalho lindo! E assim, eu fico lisonjeada de poder estar ouvindo tudo isso e me coloco à disposição sua e das suas orientadas para vir e colocar em público com uma abrangência, né, mais informal daquilo que está sendo feito sobre, né, com as crianças. Porque quando eu abri essas lives, eu não sei, talvez as pessoas que estejam seguindo hoje aqui não saibam, eu comecei essas lives justamente para a gente tentar andar na contramão do senso comum. Eu li um texto do Drauzio Varela, que inclusive foi você que me mandou. Não é possível a gente estabelecer o senso comum como algo que orienta as nossas vidas, menos ainda quando diz respeito de crianças e adolescentes. Menos ainda. Então, toda essa pesquisa que é feita na universidade pública, ela vai voltar para as pessoas de alguma maneira, né? A gente sabe que o conhecimento ele transita por caminhos inusitados. Mas a gente precisa falar, olha o que estão fazendo e tornar público isso cada vez mais, gente. Divulgar conhecimento científico de boa qualidade que é sobre educação com crianças e adolescentes. Então eu me coloco realmente à disposição de todo aquele que tiver um projeto maravilhoso e que queira divulgar. Eu faço. Nossa. O pessoal deve estar aí ouvindo, deve ter uns orientados minhos aí ouvindo, né? Então, voltou essa questão do senso comum, às vezes se questiona, né? Por que a escola continua a mesma? E eu devolvo a pergunta, por que a escola continua a mesma? Né? A gente não enxerga. Né? E eu sempre falo para os meus alunos, olha, toda vez que alguém perguntar por que você faz isso dessa maneira, e sua resposta for, sempre foi assim, já mude, já vá pensar. Né? Teve uma live aí que depois nós comentamos, né? Que, mas isso aí é tão banal falar. Às vezes falar fazer, né? No dia a dia, não é, porque eu acho que foi a Amanda, né, que apresentou sobre os conceitos de espaço, de mundo. Quer dizer, adolescentes pensarem o quê? Não, a Terra é o centro. A gente fica impressionado, porque eles tiveram chance de ter curiosidade, porque o que acontece? Os livros, e isso agora, né, nós temos que estar num movimento muito grande para que não sejam adotados livros didáticos na educação infantil, porque o que os livros trazem? As respostas. Eu não preciso pensar. O livro falou isso, é verdade absoluta. Não é porque está impresso, está no livro, que é verdade absoluta. Tem uma criança que ela filha de uma amiga, né, que também foi minha aluna, em que ela estava, acho que no 3º ano, e o trabalho lá, o para casa lá, eram sobre dizer se aquele animal
andava ou nadava ou voava, né? E aí ela colocou tartaruga como, né, nadar. E a professora marcou errado. E ela, não está. Eu fui lá, eu fui no projeto Tamar, eu sei que ela nada. Ah, professora, você leva questões que estão ali no livro sem você pesquisar. Nós não temos condições de saber tudo. Mas não. Nós temos obrigação de ir em busca de saber. Então, para a criança, tudo é fácil demais, eu não preciso me preparar, principalmente, eu não sou professora da disciplina de ciências no curso de educação infantil, mas acompanho ali, às vezes não se fazer experimento com as crianças que você também não sabe. As leis da física, né? Pois então. O significado daquilo, por que acontece aquilo, vamos descobrir junto. Então, a ciência, ela é o único caminho para que a gente possa ter autonomia. Sem autonomia intelectual, não há autonomia de nenhuma forma, né? Por isso que o Piaget colocava, o objetivo da educação é a autonomia intelectual e moral. Então, de que maneira eu posso justificar, sustentar aquilo que eu me proponho a fazer e a dar, né? Então, o Fernando Becker nos ajuda muito, né? O Becker e o Ron Delval são, assim, meus autores de cabeceira, né? O Delval, aquela gracinha de pessoa, né? Pena que esse ano não vamos encontrá-lo, né? Nosso congresso vai ser virtual, mas que é aquela pessoa tão sensível para discutir as questões da infância, né? E tanto nos tem ensinado, né? Lurdinha, olha, a Laísa, acho que não sei se é Laís ou é Laísa, ela fala, né, sobre esse tempo de distanciamento e o que será que essas crianças estão, se elas estão sendo escutadas sobre o que está acontecendo, o que elas pensam sobre isso. O Samuel, ele fala assim, Lurdinha, eu sei que foge ao tema, mas o que você pensa das dificuldades da figura masculina como educador infantil? E assim, tem gente que gostou do meu convite. É só entrar em contato comigo. A Amanda fala, as práticas dos professores revelam suas concepções do ensinar e aprender. E mais, viu, Amanda, eu iria um pouquinho mais longe. Além de mostrar as suas concepções, ela mostra uma dificuldade muito grande, porque eu vejo muita boa vontade em fazer algumas coisas, mas o professor não... Acho que daquele jeito, com boa vontade, resolve tudo. Não resolve. Ele precisa estudar. Então, eu vejo gente extremamente comprometida com aquilo que faz, mas que é incapaz de dar... de fazer uma reflexão sobre essa prática. Sabe aquilo que Paulo Freire falava de praxis, né? Da reflexão sobre a sua prática? Se não tiver isso, fica muito difícil da gente mudar. Mesmo gente competente, que acha que a criança, acredita que a criança aprenda, mas né, tem as suas concepções, etc. Mas ela não consegue dar um passo nessa direção, o que é muito difícil da gente trabalhar, porque eu trabalho com formação de professores há anos e é o meu maior entrave. A gente tem, acho que aproximadamente 10 minutos. Tá. Eu vou responder essas questões, né, mas só levantando em relação a isso, que Piaget falaria a dificuldade de tomar consciência, né, da teoria na prática, né, que não se tem. É por isso que eu falo muito para pensar, por que eu faço dessa maneira? Né? A sua resposta vai te dar uma orientação se realmente ela é baseada pelo repetir, né? Sempre foi assim, ou é algo que tem uma sustentação. Porque até o senso comum, ele tem uma sustentação. A sustentação do senso comum, que é o quê? Que foi passando e não foi
refletindo sobre aquilo ali, né? O senso comum pode se tornar algo científico, quando ele devidamente comprovado, quando ele olhado. O senso comum é aquela observação que se faz, que você tem que separar o que é coincidência, o que não se repete, né? Porque a ciência, ela tem que ter recorrência, senão ela não é ciência, né? Mas um aspecto interessante, que eu acho que foi o Samuel que colocou sobre a figura masculina, eu não estudo muito sobre isso, mas tenho, né, estudantes, e até que já formaram em educação infantil, que vão trabalhar desde bebês. Nós temos todo um mundo estereotipado de que quem sabe cuidar é a mulher, né? Você já nasceu com o espírito de cuidar, né? E a resistência que se tem, e isso é uma questão social, da presença do homem, do masculino, né? 90% são mulheres que trabalham na primeira infância ali até o primeiro ano. Eu tenho uns 2 artigos muito interessantes, tá? Se depois você quiser me mandar um e-mail, se você puder colocar meu e-mail aí, o mmatos, com 2 T's, @ufv.br, e nós vamos lançar agora, daqui a uns 3 meses, dossiê Educação Infantil, que eu acho que vai ter, inclusive, um artigo sobre isso. Tenho quase certeza que vai ter. Mas é necessário o quê? É necessário romper com essa limitação de se pensar o papel e a função do masculino, principalmente na educação infantil. Nós fazemos isso a partir de pesquisa, né? E isso é fundamental. Então, procure pesquisa sobre isso, pesquisas em relação a gênero, né? Porque a educação inicial, ela é primordialmente da mulher, e como romper com isso, né? Lembra se tinha mais alguma pergunta ou foi um comentário? Foi um comentário que quem está escutando as crianças nessa época de pandemia. Aí nós temos de tudo, né? E realmente não temos muito o como saber, né? Cada escola deve estar atento a não abandonar as crianças, a manter os vínculos, né, de alguma forma, para que elas sintam que elas não estão fora da escola, né? Que elas estão acolhidas, que os professores não sumiram, que os colegas não sumiram. Isso é fundamental. Sei que está rapidinho, eu ia ler isso no começo, mas foi aquela... Eu queria pedir licença para ler um pequeno texto desse livro, não sei se dá para ver. Ele tem 2 meses que foi lançado, da Adriana Friedman, né? Que foi também, não contemporânea, mas nosso colega, ela fez mestrado lá na educação da Unicamp, que é o livro A Vez e a Voz das Crianças, Escutas Antropológicas e Poéticas da Infância. Queria, né, fazer esse encerramento lendo, então, um pequeno texto, na apresentação do livro que ela faz. Nascem crianças todos os dias, a toda hora, em todos os cantos. Crianças são um milagre da natureza, seres únicos e complexos de decifrar. Infâncias já se tornaram construtos culturais que integram famílias e comunidades diversas. Para alguns, crianças são uma alegria. Para muitos, grande mistério. Para outros, um estorvo. E nos debatemos entre acolhê-las do jeito que são ou adaptá-las, mesmo que não se encaixem. Crianças mal imaginam o quanto revolucionam nossas vidas quando elas chegam nesse mundo. A cada criança que nasce, a vida e o mundo começam mais uma vez, e nós, adultos, nos surpreendemos, nos questionamos, nos aventuramos por caminhos que nos ajudem a entendê-las. Muitos olhares, muitos colos, muitas expectativas, muitos palpites, muitas regras, mas, afinal, sabemos o que habita na alma e no coração de cada criança? Só poderemos descobrir deixando-as serem quem são,
só deixando-as viverem suas infâncias. Desafio para todos nós. Lindo.